Alguns anos atrás, eu estava em um brechó procurando, sabe, as coisas que você procura em um brechó. Eu costumava gostar bastante de fotografia, então toda vez que ia ao brechó, eu folheava as pilhas de câmeras de filme point and shoot e filmadoras VHS, esperando encontrar algum tesouro esquecido. Nessa ocasião, peguei um item por impulso, pensando que era uma câmera de filme. Câmeras de 8 e 16mm aparecem com frequência, então foi isso que imaginei que fosse. Mas essa coisa tinha um cabo pendurado na parte de trás que estava permanentemente conectado com um conector estranho na ponta que eu não reconheci. Então, obviamente, uma câmera de vídeo, mas de um tipo que eu nunca tinha visto antes. Fiquei surpreso, com todas as minhas leituras sobre a história do vídeo, que eu não sabia o que era. Há uma boa chance de você também não saber. A maioria das pessoas que conheci não sabe. Você deve ter notado em alguns dos meus trabalhos que me interesso por câmeras de vídeo vintage. Há vários motivos para ficar fascinado por eles. O vídeo antigo tem aparência, é claro, além da tecnologia ser extremamente misteriosa, e isso deve ser o suficiente para qualquer um. Mas há um elemento em particular que acho mais fascinante, e é o que simplesmente foi esquecido sobre tudo isso. O que você pensa quando pensa no conceito de câmera de vídeo? Se você é mais jovem, pode pensar em uma dessas. Alguém aí provavelmente pensa em alguns jovens assistindo a isso. Imagine um smartphone, mas duvido. Acho que é isso que a câmera de vídeo é para qualquer um. É um dispositivo de propósito único em que você simplesmente aperta o botão de gravar. Se você for um pouco mais velho, pode pensar em uma dessas, ou até mesmo em uma dessas. Elas são a mesma coisa, mas em vez de um cartão de memória, você coloca uma fita nele. Mesmo se você pensar em câmeras profissionais, provavelmente é o mesmo pensamento. Você a segura na mão ou a coloca no ombro. Ela tem uma bateria e algo para gravar, e pronto. Há um ponto cego interessante que todos nós temos sobre isso, no entanto. Eu disse câmera de vídeo, e todos nós pensamos nesses dispositivos, mas eles costumavam ser mais comumente chamados de filmadoras. Agora, se eu tivesse dito filmadora, você teria feito as mesmas conexões. Mas nem todas as câmeras de vídeo são filmadoras. Esta, por exemplo, é uma câmera de transmissão que não tem capacidade de gravação própria. Ela apenas produz vídeo, que é levado por um cabo e gravado em outro lugar. Agora, se você não trabalha com televisão, todas as câmeras de vídeo que você já viu provavelmente eram filmadoras, e se você assistir a um clipe do YouTube ou ler um artigo sobre a história do vídeo caseiro, você provavelmente verá apenas filmadoras. Mas você já se perguntou por que temos essa palavra? Ela claramente significa câmera gravadora. Mas por quê? Alguém viu um motivo para inventar uma palavra para isso? A câmera de vídeo não teria sido boa o suficiente? A maioria dos resumos da história do vídeo que vi não dão nenhuma explicação de onde essa palavra veio. Eles mencionam alguns eventos iniciais na história do vídeo, talvez começando nos primeiros dias, às vezes na era Betamax. Mas então a filmadora simplesmente se materializa completamente formada do nada, às vezes em 84, às vezes em 83, sem nenhuma explicação real de como ela evoluiu. Isso é uma coisa estranha de se deixar de fora, e eu não percebi que era tão estranho até encontrar esta câmera na loja que definitivamente não era um gravador. Quando comecei a tentar descobrir do que se tratava, descobri que as pessoas estavam deixando de fora montes de história quando falam sobre vídeo caseiro. Então, vamos rever alguns dos pontos principais na linha do tempo do vídeo caseiro e veremos o que está faltando. Agora, antes de entrarmos no vídeo em si, devo contar brevemente o que ele estava tentando substituir quando foi inventado. Afinal, filmes, fotografias e filmes são anteriores ao vídeo. E mesmo que você seja relativamente jovem, você pode saber que as pessoas costumavam fazer filmes caseiros muitas décadas atrás, especialmente porque é algo que costumava aparecer em filmes de Hollywood com bastante frequência. Filmes caseiros de filme são, na verdade, uma tecnologia muito antiga. As pessoas podiam comprar câmeras de filme caseiro pelo menos desde 1923. E ao longo dos anos 40, 50 e 60. Filmes caseiros de filme nos formatos de filme de 16 e 8mm eram muito populares. Algo que pode ser uma surpresa, se você pensar sobre isso, é que muitos desses filmes eram coloridos, mesmo quando muitas pessoas tiravam fotos em preto e branco. A Kodak estava vendendo filme colorido Kodachome na década de 1930. E, na verdade, todas as filmagens caseiras que encontrei no YouTube são coloridas. Então, acho que era bem popular. Mas é claro que havia frustrações com o filme. Obviamente, você tinha que revelá-lo, e o desenvolvimento não era fácil ou barato como Hollywood fazia. Foi um processo industrial massivo, por exemplo, e imaginei que a mesma coisa estava acontecendo em uma escala menor. Para filmes caseiros, o revelador é bombeado através de tubos de aço inoxidável de um grande tanque de circulação. O revelador é mantido em força pelo reabastecedor. Adicionado a este tanque após a revelação, o filme passa para o compartimento hipo, onde o brometo de prata não exposto é removido. O filme agora está seco. E aqui vemos o processo negativo emergindo da câmara escura para uma corrente de ar quente seco. Observe as tiras sensitométricas. Outro problema é que o filme passou muito rápido pela câmera. Então você não teve muito tempo de filmagem antes de trocar os carretéis. Normalmente, as câmeras de cinema domésticas eram limitadas a tiras de filme de apenas 3 a 4 minutos, momento em que era necessário parar e trocar laboriosamente as bobinas do filme antes de poder filmar novamente. E, claro, você não conseguia ver o que acabou de filmar por dias ou semanas enquanto esperava pelo desenvolvimento. Esses problemas também se aplicavam à televisão aberta. Nos primórdios da televisão, todos os programas de TV eram transmitidos ao vivo, o que significava que muitas vezes tinham que fazer 2 programas, um para a costa leste e outro para a costa oeste, 3 horas depois. Eventualmente, a rede começou a gravar a primeira apresentação, para que eles pudessem reproduzi-lo para exibição na costa oeste. Mas havia um problema com isso.
Os programas de TV eram filmados eletronicamente, por isso nunca eram armazenados em lugar nenhum, apenas enviados diretamente para a estação de transmissão. Não houve meio eletrônico de atrasar o show. Assim, enquanto acontecia a apresentação na costa leste, uma máquina chamada cinescópio gravou a imagem transmitida em filme. E quando terminasse, eles teriam que enviá-lo para processamento o mais rápido possível. Portanto, estaria pronto para ser reproduzido em uma máquina diferente muito complexa chamada telecine. 3 horas depois, quando a exibição na costa oeste estava programada para ocorrer. Todo esse arranjo era extremamente caro. Ele queimava montes de filme diariamente. E as emissoras queriam acabar com o desperdício inventando um meio totalmente eletrônico para gravar programas. A fita magnética era uma tecnologia madura para armazenar sinais de áudio. Então, naturalmente, foi para lá que eles se voltaram. O primeiro ponto em nossa linha do tempo em 1951 é quando as primeiras tentativas de gravar vídeo em fita magnética foram feitas por engenheiros da Bing Crosby Enterprises. Foi um desafio porque o que eles estavam armazenando em fita era um sinal de televisão completo, o mesmo que era enviado para uma emissora. E esses sinais tinham uma largura de banda de 1 MHz, que era muito maior do que os sinais de áudio de aproximadamente 44 kHz armazenados em fita na época. Eles conseguiram colocar um gravador funcionando, mas estava longe de ser adequado. Ele funcionou a várias centenas de centímetros por segundo, ou 20. A qualidade da imagem era péssima, então eles abandonaram a ideia por alguns anos para trabalhar nela. Em 1956, sua pesquisa valeu a pena, e a primeira fita de vídeo prática, quadruplex, foi entregue pela Ampex Corporation. Esta era uma fita de rolo aberto, o que significa que estava em um rolo grande, assim como uma fita de áudio. E você tinha que passar a fita por uma máquina gigantesca, pelas cabeças e até um carretel de enrolamento. Também tinha 5 centímetros de largura em comparação com uma fita de áudio com 1/4 de polegada de largura. Assim, com a combinação de largura e velocidade de deslocamento, essas fitas eram gigantescas e inconvenientes. Mas eles eram confiáveis, reutilizáveis e de alta qualidade, e isso era tudo que as redes precisavam. Então esse formato fez sucesso e acabaram usando por décadas. Isso deu início a uma série de desenvolvimentos na indústria de transmissão que realmente não precisamos nos aprofundar porque queremos nos concentrar aqui no vídeo doméstico. Mas há mais um ponto significativo que incluiremos em nossa linha do tempo. Em 1969, foi lançado o Matic, o que é importante aqui porque foi o primeiro formato de videocassete, o que significa que a fita estava dentro de um invólucro de plástico em vez de em bobinas separadas. E quando você coloca um em uma máquina, ele é inserido automaticamente no mecanismo. O nome veio do formato em o que a fita fazia ao redor do playad. A Sony queria comercializar isso para o público, mas não fez nenhum progresso que eu saiba. No mercado comercial, embora tenha feito gangusters, porque facilitou muito as coisas para os estúdios de televisão. Em vez de ter que armazenar e manusear esses enormes rolos de fita solta, eles simplesmente colocaram um cartucho em uma máquina do tamanho de um forno de micro-ondas e gravaram. Isso facilitou muito o manuseio de vídeos gravados em grandes quantidades ou em locais remotos. Isto foi extremamente importante porque os noticiários televisivos estavam completando a sua transição para algo chamado notícias de testemunhas oculares. É o único tipo de notícia que existe agora. Mas os primeiros noticiários da TV eram inteiramente baseados em estúdio. Eram apenas cabeças falantes, lendo histórias no papel. O E-Witness News tinha tudo a ver com estar no local, reportando diretamente da cena de um evento, o que significava gravar vídeos em áreas como furacões e tiroteios policiais. Ao contrário da fita de bobina aberta, que precisava ser manuseada e usada com delicadeza, essas enormes máquinas pneumáticas eram compactas e podiam ser tratadas aproximadamente no calor do momento, sem muito risco de danos. Os cassetes continuariam a oferecer essas mesmas vantagens aos consumidores. Então vale a pena colocar isso na nossa timeline. Até agora, tudo o que temos nesta linha do tempo são eventos importantes em vídeos comerciais. Não há nada sobre consumidores aqui, apenas redes de televisão. Eles inventaram essas coisas para uso próprio, então isso não é muito surpreendente. A história do vídeo de consumo, segundo a maioria dos relatos, geralmente começa um pouco mais tarde, em meados dos anos 70, com 2 grandes eventos celebrados. A primeira foi em 1975, quando o Betamax, outro formato de cassete, foi lançado nos Estados Unidos. O principal argumento de venda que a maioria dos relatos lembra era que as pessoas podiam gravar programas de televisão para assistir mais tarde, em vez de ficarem grudadas na TV e forçadas a seguir seus caprichos de programação. Isto deu início a uma nova era de controle do consumidor sobre a televisão e também resultou em processos judiciais que estabeleceram um precedente crucial, garantindo que os consumidores pudessem gravar televisão dessa forma, o que ficou conhecido como time shifting. Este é anunciado como o evento mais significativo na história do vídeo de consumo, e nem sequer contexto esse ponto. Em seguida, em 1977, o VHS foi lançado nos Estados Unidos. E embora não tenha sido uma maravilha tecnológica em comparação com o beta, trouxe algumas mudanças importantes. Principalmente maior tempo de execução, o que era crítico para o que as pessoas mais usavam, que era gravar TV, filmes e transmissões esportivas. Relaxar. Meu gravador de vídeo doméstico VHS está gravando agora. A Panasonic VHS grava até 4 horas de especiais de filmes esportivos em uma fita. Isso, é claro, também desencadeou a guerra beta versus VHS, que é uma história que você provavelmente já ouviu várias vezes. Mas aviso de spoiler, o VHS venceu. Depois de tudo isso, aqui está o grande evento das câmeras de vídeo. Em 1983, o filme Sony Beta foi lançado. Esta foi a primeira filmadora vendida ao público e foi uma conquista tática fascinante. Conexões de Tecnologia tem um vídeo incrível que colocarei um link na descrição para que você possa ver os detalhes de como funcionava. Mas, resumindo, a tecnologia era tão avançada que ainda não estava totalmente concluída. Não foi possível reproduzir vídeo, apenas gravá-lo. Para reproduzir as imagens gravadas, você tinha que levar as fitas para casa e colocá-las em um grande player estacionário. Portanto, embora esta tenha sido a primeira câmera de vídeo, de acordo com quase todas as perspectivas históricas, era indiscutivelmente uma espécie de beta.
Em 1984, porém, foi lançado o vídeo-filme JVC, que entraria para a história como a primeira filmadora. Com um conjunto completo de recursos modernos, ele poderia gravar e reproduzir vídeo sem nenhum equipamento externo, tornando um verdadeiro estúdio de televisão portátil. Sim, vou executar o clipe. Um estúdio de televisão portátil. Portanto, esta é uma linha do tempo muito organizada e organizada, mas nunca é realmente retratada assim. As pessoas fazem vídeos e artigos sobre pedaços dessa história. Texton cobriu todos os tipos de fitas de vídeo. Conexões técnicas falaram sobre o primeiro filme beta e, claro, a história do VHS e do beta foi concluída até a morte. Mas praticamente nunca vejo uma cobertura concisa, do começo ao fim, como esta. Quando você realmente alinha tudo dessa maneira e dá uma olhada, algumas lacunas estranhas aparecem. Primeiro, decorrem 20 anos entre a realização comercial do videotape e o lançamento do primeiro formato de vídeo doméstico. Não lhe parece estranho a rapidez com que a tecnologia se movia e a rapidez com que as coisas se transformavam em produtos de consumo? Isso não parece um pouco lento? Também se passaram quase 10 anos entre o lançamento do primeiro formato de vídeo doméstico e a primeira câmera de vídeo que o utilizou, e isso não parece certo. Certamente o uso do Betamax para gravar programas de televisão foi sua principal aplicação. E nas histórias sobre vídeos caseiros é basicamente nisso que o foco está, e eu realmente não culpo ninguém por isso. Mas eles realmente não deram a ninguém uma maneira de gravar vídeos originais por quase uma década. É difícil acreditar que a indústria teria esperado tanto tempo para transformar o videotape em algo que um consumidor pudesse comprar, ou que não teria vendido câmeras de vídeo para uso com suas máquinas de videotape incrivelmente populares. No entanto, nenhuma dessas coisas parece ser mencionada. Quando li sobre essa história, este vídeo não existiria se eu não estivesse prestes a dizer que esta linha do tempo estava incompleta, é claro, mas na verdade é muito incompleta. Há vários marcos tremendos faltando nisso. É discutível se eles tiveram tanto impacto na cultura, mas eles ainda pertencem a esse lugar e sinto-me obrigado a preencher essas lacunas. Então vamos em frente. Os primeiros dois buracos na linha do tempo são em 1965. O número 1 foi quando a Sony lançou o primeiro gravador de vídeo doméstico de sucesso, o CV2000, que gravava vídeo em fita de rolo aberto de meia polegada, exatamente como uma versão reduzida do que estava sendo usado pelas emissoras. Era preto e branco e gravou apenas metade das linhas verticais da imagem da TV devido a limitações de largura de banda. Mas produziu uma imagem utilizável, por isso inválida a linha do tempo por si só, porque foi vendida como uma forma de gravar programas de televisão transmitidos. O que significa que a mudança no tempo, a suposta grande virada de jogo do Betamax, não começou em 1975, mas sim 10 anos antes, aqui mesmo. E não perca a palavra que usei, sucesso. Este não foi um flash na panela que realmente vendeu. Você pode encontrá-los no eBay de vez em quando, e muita literatura contemporânea menciona um modelo específico. Além disso, houve outros gravadores de vídeo comercializados antes dele que não venderam tão bem. Estes incluíam o Sony PV-100 e o Philips EU3400, que foram vendidos entre 62 e 64. Eram muito maiores, gravados em fitas maiores e custavam muito mais. Portanto, provavelmente foram adquiridos quase inteiramente por clientes comerciais, mas poderiam ter sido e provavelmente foram adquiridos por alguns entusiastas ricos. O CV2000, por outro lado, custava $700 muito mais razoáveis. Portanto, tenho certeza de que ele chegou a um número significativo de famílias e não permitiria que o Betamax fosse bastante superior quando foi lançado e mais geralmente aceito pelo público. Era baseado em cores e cacetes e basicamente em resolução total. Mas eu prometo a você, não houve pais entusiasmados com muito dinheiro que compraram esses primeiros gravadores, então a linha do tempo deveria começar aqui. O segundo evento esquecido em 1965 foi quando a Sony vendeu a primeira câmera de vídeo doméstica de sucesso. Os usuários domésticos poderiam adquiri-lo com o CV2000, permitindo-lhes criar seus próprios vídeos do zero. Agora, esta não era uma máquina pequena. As maletas de transporte ilustram que levar isso para um evento era mais como mover uma arma antitanque do que apenas trazer um dispositivo extra. Isso, combinado com a necessidade de energia K, significava que, embora a Sony sugerisse a gravação de desfiles e outros eventos públicos, você teria que planejar com bastante antecedência para garantir que teria energia disponível onde quer que fosse filmar, além de uma mesa de jogo resistente para nenhum gravador muito leve. Ainda assim, isso altera substancialmente nossa linha do tempo, atrasando em quase 20 anos o aparecimento do primeiro vídeo original filmado por um amador. Também não sei quantos deles foram vendidos, mas aparecem no eBay e o que importa é que existiram. Qualquer pessoa com dinheiro poderia ter um, e não era um caso isolado. Ainda assim, eles provavelmente não venderam uma tonelada. Dado o comportamento semelhante ao tanque da máquina. Há um limite para o que o americano médio deseja gravar na sala de estar ou sem forçar as costas. Não muito depois, porém, em 1967, foi lançado o modelo que tem um impacto mais significativo em nossa nova linha do tempo, o DV2400. Foi derivado da mesma tecnologia do CV2000, com o mesmo formato e especificações. Mas há uma diferença monumental, você pode carregá-lo com você. O gravador era muito menor e tinha uma bateria, então você podia pendurá-lo no ombro, sair de casa e apontar a câmera para o que quisesse. Isto lhe deu o nome, o Video Rover. Por algum motivo, o termo portátil também foi usado por muita gente para se referir a este dispositivo. E embora eu não consiga descobrir onde isso começou, o termo se tornou universal para gravadores de vídeo portáteis anos depois. Também havia limitações para o veículo espacial. Assim como no Betamovie, você não podia reproduzir seu vídeo para ver o que capturou, você tinha que levá-lo para casa e reproduzi-lo em sua máquina doméstica.
Você não conseguia nem rebobinar a fita automaticamente nesta máquina, havia uma manivela removível para esse propósito. Mais ainda, dê uma olhada no anúncio da revista. A Sony mostra um homem pendurado em uma árvore gravando um vídeo, e você realmente poderia fazer isso com esta máquina. Portanto, inconveniente ou não, este é definitivamente o início da era do vídeo totalmente portátil. Este é o início da linha que termina conosco sacando nossos smartphones para registrar gatos sendo fofos, aviões caindo e brutalidade policial. Tudo começa aqui, não em 1983. Outra coisa importante a lembrar é que embora esta máquina fosse grande e desajeitada em comparação com uma câmera de cinema, você poderia gravar 1 hora de vídeo em uma fita. Isso é o equivalente a 18 rolos de filme. Sim, não era colorido, mas você também não precisava planejar suas fotos. Você poderia simplesmente deixar a coisa rodando e se você decidisse que não gostou de nenhuma filmagem, basta retroceder e gravar por cima dela. E isso foi de fato um argumento de venda. A Sony produziu essas máquinas por alguns anos antes de passar para um novo modelo de 1969, o AV3400, também conhecido como VideoRover 2. E este é na verdade o evento mais influente nesta linha do tempo. Até então, os gravadores de vídeo, ou VTRS, como eram chamados na época, eram máquinas inteiramente proprietárias. A Sony estava competindo com alguns outros fabricantes neste momento, como a Akai e Panasonic, mas nenhum deles conseguia trocar fitas ou câmeras de maneira confiável. Em 1969, todos os fabricantes do Japão se reuniram e concordaram que suas máquinas deveriam ser capazes de reproduzir as mesmas fitas. E para este fim estabeleceram um padrão que chamaram de EIAJ. A propósito, a Associação da Indústria Eletrônica do Japão ainda usava a fita de meia polegada que a maioria dos fabricantes usava, mas agora gravava com sinais idênticos entre todos os fabricantes e na resolução total da televisão, embora ainda fosse preto e branco. Lembre-se, porém, de que, nessa época, a televisão e os filmes em cores ainda não eram completamente universais. Portanto, isso provavelmente não foi visto como uma limitação tão severa. Acontece que possuo um AV3451. Anos depois ainda funciona, o que é uma prova da sua qualidade de construção. Mas vamos dar uma olhada em algumas imagens. Este vídeo foi gravado no AV3400 com uma câmera com precisão de época. Provavelmente parece muito triste aos seus olhos. As câmeras da época eram bastante primitivas e, de qualquer maneira, funcionavam melhor sob a luz do sol ou na iluminação de estúdio. Mas agora veja este clipe. Isso foi gravado na mesma máquina com uma câmera de estado sólido do final de 2000 anos. E parece tão bom quanto o VHS, apenas em preto e branco. Isso ilustra que o vídeo caseiro gravado naquela época provavelmente era um tanto grosseiro, embora utilizável. Mas para gravar televisão, há outra função para a qual essas máquinas são vendidas, elas provavelmente tiveram um desempenho muito bom. Além da intercompatibilidade de fita, o padrão EIAJ parece ter produzido também um padrão de conexão de fato. Antes disso, as câmeras geralmente eram projetadas para funcionar com um gravador específico ou uma linha de modelos de gravadores. E como as câmeras não tinham baterias embutidas, elas precisavam de mais do que apenas uma conexão de vídeo com o gravador. E cada modelo usava seu próprio plug exclusivo. Começando com o padrão EIAJ, praticamente todos os gravadores se estabeleceram em um conector comum com uma pinagem bastante confiável, às vezes chamado de plug EIAJ, que você reconhecerá como aquele naquela câmera que descobri e que me enviou para esta toca do coelho. Começar com. Esse conector foi usado em quase todos os gravadores e câmeras por cerca de 15 anos e era consistente o suficiente para que quase tudo pudesse ser conectado a todo o resto. Então isso preenche a pré-história real, aquilo que veio antes de qualquer coisa moderna. E essa foi uma grande lacuna na linha do tempo. Não apenas o vídeo, mas o vídeo portátil começou na década de 1960, e havia toda uma indústria madura produzindo produto após produto, mesmo antes do final da década. É claro que as máquinas desta época inicial eram bastante estranhas aos nossos olhos. A coisa mais obviamente estranha sobre eles é a fita real e aberta. Eu simplesmente nunca na minha vida havia concebido uma fita de vídeo em formato não cassete até começar a pesquisar esse assunto. Mas isso acabaria por mudar, enquanto a outra coisa que torna tudo isso estranho não mudaria por muito mais tempo. Esse seria o design separado da câmera e do gravador. Dos anos 65 aos 83, ninguém descobriu como fazer uma combinação de câmera e gravador, mas ainda assim avançavam a tecnologia. Embora o Betamovie tenha sido o primeiro gravador de cassetes combinado, não foi o primeiro gravador de cassetes do período. Não muito depois do VHS chegar ao mercado, foram vendidos gravadores portáteis que o utilizavam, mas ainda eram unidades separadas que você carregava na alça de ombro. Um dos primeiros foi o JVC Ora 4100 em 1978, e podemos colocar isso na linha do tempo também. Você pode ver aqui que esses gravadores VHS portáteis não eram muito menores do que as unidades domésticas do tamanho de navios de guerra que tinham nos anos 70. Embora o Betamax fosse menor e talvez pudesse ter fabricado uma máquina menor, a Sony chegou atrasada ao mercado portátil. Eles não tinham um gravador beta portátil até o SL3000, por volta de 1979 ou 1980. Quase nunca vejo decks beta portáteis, então suspeito que a Sony nunca entrou nesse mercado. Alguns anos depois, com a câmera de vídeo surgindo no horizonte, mas ainda não totalmente disponível, a JVC desenvolveu o formato VHS compacto, que era simplesmente VHS em um pacote menor. Na verdade, você pode colocá-lo em um adaptador para reproduzi-lo em um deck VHS normal. O objetivo era melhorar a situação de tamanho e peso, o que aconteceu, embora a câmera e o gravador separados ainda parecessem bastante estranhos de usar aos meus olhos. Embora talvez a estranheza e a sensação sejam apenas do turbo que eles anunciaram. Meu novo videocassete compacto JVC é o menor e mais leve videocassete do mundo. É ideal para gravar formatura, peças escolares, Halloween. Está repleto de recursos perfeitos para manhã de Natal, Dia da Marmota, Liga Infantil, Liga Grande. O novo sistema de vídeo VHS compacto da JVC com o menor e mais leve videocassete do mundo.
Afaste-se, imbecil. Ótimo som também. Para encerrar meu resumo da era pré-filmadora, trarei à tona um artefato fascinante da JVC. O SFP-3 foi vendido em 1983 e era simplesmente uma moldura de plástico na qual você poderia encaixar o gravador e a câmera existentes para montar uma filmadora. Esses componentes eram os mesmos que vimos em um comercial anterior, sendo usados separadamente com cabo de conexão. E a JVC acabou de construir este equipamento com um cabo interno que os fazia agir como uma unidade. Foi lançado no mesmo ano do Betamovie, provavelmente como uma tentativa de se tornar competitivo o mais rápido possível. E, curiosamente, enterrado em seu site, a JVC afirma que esta é a primeira filmadora já fabricada. Não fui capaz de confirmar exatamente quando eles o lançaram no Japão, mas agora você sabe que é uma disputa pela reivindicação do Betamovie como número 1. Agora, a câmera que mostrei no início deste vídeo era um modelo do início dos anos 80 que foi vendido como uma unidade de gravador VHS, e o que é mais interessante para mim é que ela ainda usa o mesmo soquete de 10 pinos que eles desenvolveram em 1969. Você pode conectá-lo a um gravador de bobina aberta dos anos 60 ou conectar uma câmera dos anos 60 a um deck dos anos 80 e eles funcionarão juntos. Eu testei isso e funciona. Na verdade, esse plug era tão comum que aparecia em equipamentos de edição. Eu possuo um switcher de vídeo e uma unidade de efeitos que possui soquete de 310 pinos na parte traseira para conectar câmeras em vez de conectores de entrada composta, porque era extremamente raro alguém ter uma câmera com saída composta na época em que isso foi feito. Mas todas as câmeras de consumo tinham um plug de 10 pinos. Tenho até um gerador de títulos de vídeo com o mesmo conector na parte traseira. De alguma forma, isso é o que mais me impressiona em tudo isso, saber que existia um padrão de interconexão universal usado por quase 2 décadas que era tão comum em vídeo doméstico quanto o conector RCA amarelo seria em anos posteriores, e que deve ter sido reconhecível para milhões de pessoas em algum momento. Isso simplesmente desapareceu na história. Ele nunca aparece, mesmo em listas de conectores de vídeo legados. Hoje em dia, a Wikipédia nem tem uma página para isso, e nunca vi um youtuber de tecnologia exibir um videocassete com plug IAJ, embora as conexões técnicas mencionem o conceito de câmera e gravador separados de improviso em seu vídeo no filme beta. É ainda mais impressionante quando você percebe o quão tarde isso aconteceu. A invenção da câmera de vídeo não eliminou imediatamente combos separados de gravadores de câmera. Posso encontrar câmeras à venda pelo menos até 1985. Meu gerador de títulos é de 1987 e ainda tem o plug de 10 pinos e há muitos equipamentos compatíveis no eBay. Estamos praticamente mergulhados nos equipamentos dia usados. No entanto, numa sociedade que parece lembrar-se esmagadoramente do que é um plug de impressora Centronix, ninguém parece saber o que é um plug IAJ. Isso simplesmente me surpreende. Então, para resumir essas novas informações e como elas afetam a nossa visão da história, aqui está a nova linha do tempo. Parece bem diferente do antigo e há muito mais ação acontecendo. 1965 foi onde o vídeo doméstico começou, 67 foi onde o vídeo totalmente portátil começou. 1969 foi quando a indústria estabeleceu padrões universais e 78 trouxe o videocassete portátil, exatamente como que as redes de TV usavam para o público. Também estou incluindo o lançamento do Compact VHS em 1980 na linha do tempo, já que foi sem dúvida uma grande melhoria na usabilidade com essas novas informações. De repente, o consumidor não ficou apenas parado dos anos 60 até os anos 80. De repente, o consumidor teve acesso à tecnologia televisiva durante quase tanto tempo quanto a indústria. Claro, o que você conseguiu em 69 não se compara à TV profissional, mas ainda é o caso. Os primeiros vídeos caseiros também não se comparavam favoravelmente aos filmes caseiros. De certa forma, a cor acabou sendo adicionada ao padrão IAJ, mas não acho que muitas pessoas possuíssem essas máquinas. Então você poderia dizer que o vídeo doméstico portátil não ganhou cor até a era do VHS, o que é uma chatice, com certeza. E o filme de pelo menos 16mm tinha resolução mais alta que o vídeo, mas para o amador médio isso não é tão importante quanto as vantagens que o vídeo trouxe, que você pode ver pela forma como foi usado. O filme forçou você a pensar mais sobre o que estava filmando. Se você assistir filmes caseiros, verá que eles são sempre montados a partir de pequenos clipes, às vezes com apenas 1 ou 2 segundos de duração, porque o filme era caro. Então você filmou apenas o tempo suficiente para conseguir um evento e depois parou. Compare isso com o vídeo doméstico. As fitas EIA duravam 1 hora desde o início. O VHS expandiu o tempo de execução do vídeo para 4, 6 e 8 horas. E se você olhar as filmagens brutas das pessoas, muitas vezes elas simplesmente apertam o botão e deixam rolar, às vezes por meia hora. Um filme caseiro de uma festa de aniversário pode ser uma pilha de clipes desconexos de uma criança rindo ou de uma pessoa puxando o embrulho de um presente. Mas quando chegamos à era do vídeo, as pessoas simplesmente vagavam pela casa enrolando fita adesiva, às vezes na garagem, na rua, de volta para casa. E é claro que isso significa que a qualquer momento pode acontecer algo que você não saberia antes de acontecer. Mas como a câmera já estava funcionando, você gravou tudo. E se todo esse tempo foi desperdiçado, basta retroceder e gravar novamente. Os compromissos da fita eram aceitáveis para muitos em troca de toda essa liberdade. Portanto, apesar dessas limitações, podemos dizer que o vídeo para todos começou definitivamente na década de 60 e se solidificou na década de 70. E embora pareçamos ter esquecido que a maior parte disto aconteceu, algumas pessoas na altura reconheceram que seria, ou pelo menos deveria ter sido, um grande negócio. Tomemos como exemplo os Fanáticos por Vídeo, que eram um grupo de artistas nova-iorquinos cujos fundadores se encontravam carregando câmeras de vídeo em Woodstock. Eles pensaram que o vídeo poderia ser uma forma de democratizar o meio de comunicação da televisão. Naquela altura, tal como agora, as ondas de rádio eram dominadas pelas grandes redes de televisão e a desconfiança contracultural em relação a esses meios de comunicação social estava em pleno andamento. Não tenho muitas fontes primárias desta época, mas a desconfiança nos meios de comunicação social nos anos 70 estava num nível febril, mesmo em comparação com agora.
Gosto de usar a rede de filmes de 1976 como exemplo de até onde iria essa desconfiança. Porque a única verdade que você conhece é o que você consegue através deste tubo. Neste momento há toda uma geração que nunca soube de nada que não saísse deste tubo. Este tubo é a força mais incrível de todo mundo sem Deus. E ai de nós se cair nas mãos das pessoas erradas. E quando a 12ª maior empresa do mundo controla a mais incrível força de propaganda de todo mundo ímpio, quem sabe que merda será fatal para a verdade nesta rede? Tenho certeza de que esta percepção de um imenso desequilíbrio de poder não era novidade para a contracultura, mesmo em 69. Mas o nivelamento de campo que os porta-pax pareciam oferecer deve ter sido tremendo. O equipamento de produção televisiva sempre foi incompreensivelmente caro, mas este novo equipamento portátil era acessível aos consumidores. Se você conseguisse juntar algum dinheiro ou tivesse pais ricos, os fanáticos por vídeo achavam que isso lhes permitiria competir com as redes. Então eles saíram para filmar suas próprias notícias, documentários e programas, primeiro apenas para circular, mas depois para transmitir a partir de uma estação de televisão pirata que construíram em Nanesville, Nova York. Acho que alguém lhes presenteou com um equipamento de transmissão, já que isso nunca veio em uma variante barata para o consumidor. Mas o porta-pax certamente tornou a coleta de imagens muito mais fácil e acessível. Da mesma forma que a explosão de câmeras digitais baratas nos 2 milhar tornou a fotografia muito mais acessível às massas. Muitas das filmagens dos malucos por vídeo ainda estão por aí, então podemos ver como era. Olá pessoal, em Nanesville. É 18 de maio de 1974 e temos mais uma edição da Nanesville TV para você. Temos algumas fitas para você. Será um programa bem curto, então seria bom se conseguíssemos o máximo possível de contribuições da comunidade. Caso contrário, não vamos demorar meia hora esta noite. Temos 2 fitas. Uma delas é do acidente de caminhão no dia 23 da manhã em Ames Falls. Acidente de caminhão às 23 horas. Ok, acabamos de saber pelo chefe de polícia de Hunter, Gerald Gerard, que havia 2 homens no caminhão. Nenhum deles ficou ferido. Isso não é oficial até agora. O relatório oficial será apresentado esta noite. O copiloto estava dormindo e isso aconteceu por volta das 2 horas da noite passada. E acho que os 2 estão bem agora, então é uma sorte. Algo mais? Algum outro detalhe? Se você ficou curioso, tem um documentário chamado Here Come the Video Freaks, que você pode alugar no YouTube para ver muito mais do trabalho deles. Não foi tão bem produzido quanto o que as redes transmitiam. Era preto e branco, claro, e pelo que vi, mal filmado, editado e produzido. E o mais importante, as performances parecem em grande parte atrozes. Mas foi a televisão americana feita sem nenhuma contribuição da mídia americana. E isso é uma grande conquista. O fato de você provavelmente nunca ter ouvido falar deles talvez seja uma prova de que não tiveram o impacto que esperavam. Mas, ao mesmo tempo, aqui estou fazendo o que eles queriam que todos fizessem. Vídeo arte independente. Mesmo que você pudesse considerá-los mal-sucedidos, eu quase chamaria de desnecessários. O vídeo estava programado para se tornar um meio massivo e eles simplesmente estavam dispostos a se esforçar antes que fosse conveniente. Começando em 1970, havia na verdade um periódico chamado Software Radical, no qual as pessoas falavam sobre as grandes coisas que realizariam com essa tecnologia, a qual parecem se referir universalmente como vídeo de meia polegada. Provavelmente porque IA1 era realmente complicado. Esta revista contou tudo sobre as grandes mudanças que o acesso à televisão traria ao público, compartilhou grandes planos para fazer notícias melhores do que as redes faziam e deu-lhe acesso a uma comunidade. Você poderia enviar uma fita de vídeo de meia polegada contando sobre a pobreza em Vancouver, ou participar de um novo programa de acesso público em New Brunswick, ou ajudar a documentar como a Feira Mundial de 74 iria ferrar Spokane. Também havia informações técnicas sobre como editar vídeo e modificar sua máquina. E, naturalmente, dado o tempo e a comunidade em questão, um monte de bobagens feitas enquanto totalmente distorcido pelo ácido. Também encontrei informações sobre vários grupos de libertação feminina que achavam que o vídeo poderia ser um meio para disseminar ideais feministas, mas é difícil encontrar informações sobre eles. Certamente um elemento disso pode ser o fato de os homens terem optado por não incluí-los em suas histórias, mas o fato de não conseguirmos encontrar nenhum de seus vídeos, ou mesmo muita informação publicada além de alguns panfletos, sugere que esses grupos não se tornem autossustentável. Isto é particularmente interessante para mim, uma vez que os primeiros equipamentos de vídeo eram comercializados muito fortemente para as mulheres, com anúncios retratando até mesmo essas máquinas gigantescas como fáceis de usar e elegantes de serem vistas. E você acha que podem ter surgido muitos grupos de hobby que seriam lugares fantásticos para as mulheres se organizarem e se comunicarem? Mas, pelo que posso dizer, muito pouco disso aconteceu. Descobriríamos mais tarde, na era do YouTube, que ter acesso à força de propaganda mais incrível de todo mundo ímpio não significa que as pessoas boas do mundo serão as vozes mais altas a usá-la, ou que a decência e a verdade serão as coisas que as pessoas querem ver nele. Todos nós podemos fazer a nossa própria televisão agora muito melhor do que a que os fanáticos por vídeo produziam, globalmente acessível e legal para começar. E, no entanto, a Fox News continua a ser a principal fonte de informação para um enorme número de pessoas. Muitos youtubers revelaram-se mentirosos flagrantes, cujos espectadores sabem que estão mentindo e adoram isso. E a maioria das pessoas que fazem vídeos parece apenas fazer lixo. Você tem que admitir, porém, isso supera a alternativa. Bem, essa é a história que eu queria compartilhar. Espero que você tenha gostado se gostou. Eu apreciaria se você se inscrevesse ou até mesmo me desse alguns dólares em café. Não estou tentando me tornar famoso ou rico no YouTube, mas é difícil trabalhar sem qualquer tipo de feedback, então ficarei grato por qualquer coisa que você possa oferecer para me ajudar a permanecer motivado, especialmente com a forma como o mundo está agora. De qualquer forma, espero que você tenha se divertido e obrigado por assistir.
Algo mais? Quaisquer outros detalhes?